acúmulo de função e desvio de função, certo? Muita gente usa como sinônimo, mas tem essenciais divergências, certo, para a justiça do trabalho. Primeira coisa, em ambos os casos a gente tem uma quebra do sinaligma contratual, ou seja, aí eu fui contratado por uma função em específico e acabou adquirindo outras atribuições ou outra função que não é a qual eu fui contratado. A partir disso, vou ter algumas repercussões na seara trabalhista e eu necessariamente vou ter que ajuizar uma ação para ter elas por reconhecida, porque o empregador por si só, na maioria das vezes, não as reconhece. Então, vamos falar a primeira coisa do desvio de função. É o seguinte, eu fui contratado e registrado para uma função. Imagine que fui contratado para a função de técnico de enfermagem. Então, eu começo a exercer esta função, função de técnico de enfermagem. De repente, me colocam todas as atribuições de enfermeiro, mesmo eu não tendo uma qualificação exigida e também mesmo eu não tendo a remuneração modificada. Então, eu passo de ser, no plano real, no plano de fato, técnico de enfermagem pode ser enfermeiro sem receber o valor que o enfermeiro recebe, recebendo como técnico, certo? Nesse caso, o que aconteceu? É o que a gente chama de desvio de função. Desvio de função é quando eu acabo exercendo uma função geralmente mais complexa, certo? Que é exercida por mim, certo? A qual eu não fui contratado e que tem uma diferença remuneratória. Nesse exemplo que eu dei, por exemplo, fui contratado como técnico de enfermagem, mas estava exercendo a função de enfermeiro, só que ganhando como técnico. Tá certo? Então, tudo na minha carteira faz como técnico, mas eu estava exercendo a atribuição de enfermeiro. Nesse caso, há o desvio. E quando há o desvio, qual que são as consequências do desvio de função? A consequência é eu receber de acordo com o cargo que eu realmente exerci. Então, no caso específico, eu teria que receber igual um enfermeiro. Então, eu tenho direito, se eu pleitear na justiça, a diferença, certo, do valor salarial base e seus reflexos. Então, imagine a seguinte situação: como auxiliar de enfermagem, eu ganhava 1.800. Como enfermeiro, eu ganharia R$ 3.000. Então, eu tenho direito a R$ 1.200, certo? Eu tenho direito à diferença, certo? Mais os reflexos dessa diferença, em 13º, férias e tudo mais. Então, veja, eu vou ter direito a essa diferenciação mensal, certo? Se eu entrar na justiça e pedir o desvio de função. Porque o desvio de função, geralmente, ele é utilizado pelo empregador no sentido de que eu contratei você para uma função, mas você vai ter que exercer uma outra função mais complexa, certo? Só que você vai ter que receber, mas você vai receber como se exercesse essa função que eu contratei você. Então, isso é um ilícito trabalhista, certo? Que configura o desvio de função, inclusive, né, se isso for feito desde o início. Então, vamos supor, eu contratei você. Desde o início, eu queria que você exercesse uma função, por exemplo, de desossador 3, certo? Porque você tem qualificação e tudo mais. Mas eu contratei você como desossador 1, certo? Mas desde o início você exerce todas as atribuições de um desossador 3. Nesse caso, há o desvio de função, certo? Você exerce uma função mais complexa que a sua, com uma diferença salarial. E nesse caso, como foi desde o início, e eu tive que anotar lá na CTPS uma informação que eu sabia que era inverídica, nesse caso, é possível a pessoa responder por falsidade ideológica, certo? Com base no artigo 297, parágrafo 4º do Código Penal, que é quando o empregador coloca informações inverídicas na carteira de trabalho do empregado. Qual é a informação inverídica? A informação do porquê ele foi contratado. Num caso, ele foi contratado como desossador 1, mas ele exercia a função de desossador 3, o que dá o desvio de função, certo? Então, é a possibilidade de caracterização do desvio de função nesse caso, que é quando a pessoa passa a exercer uma outra função que é diversa daquela que foi contratada. Geralmente, uma função mais complexa, que uma pessoa ganharia mais, certo? Então, ela tem direito à diferença, certo? Dos valores e seus reflexos. Diferente do acúmulo, tá? O que que é o acúmulo de função? Eu exerço as funções pelas quais eu fui contratado, mais outras funções. Então, quando eu falo de acúmulo, eu não estou exercendo só uma outra função mais complexa. Não, eu estou exercendo atribuições diferentes da minha. Então, eu fui contratado para exercer a função de almoxarife, né, de organizar o almoxarifado e tudo mais. De repente, eu começo a exercer a função de limpador, eu começo de limpeza, né, limpeza de banheiro, começo a mexer em maquinário, começo a fazer outras atribuições que não foram aquelas combinadas e acordadas no início do meu contrato. Nesse caso, eu tenho o acúmulo, porque eu exerço as minhas funções e exerço outras funções, que podem ser mais complexas ou menos complexas, né? Aqui no acúmulo, a complexidade não interfere tanto,
certo? Veja, olha uma diferença. No desvio, eu não exerço a função pela qual eu fui contratado, eu exerço uma outra função, geralmente mais complexa que a minha, ganhando o valor da função que foi contratado, ou seja, ganhando menos. Já no acúmulo, eu exerço efetivamente a minha função, só que eu acabo acumulando com outras funções. Então, quando eu falo em desvio, eu estou falando de eu exerço uma função diversa daquela que eu fui contratado. No acúmulo, eu exerço a minha função, só que mais outras, certo? Qual que é a repercussão do acúmulo, né? No desvio, você tem direito à diferença. Já no acúmulo, você tem direito a um aumento percentual do seu salário, certo? Então, você pode receber aumentos percentuais do seu salário, que varia entre 20% a 40%. Geralmente, eu peço no inicial, com base numa legislação específica, em 40%, né? Porque existe uma legislação de categoria específica do publicitário que dá direito à pessoa com acúmulo 40%. Eu aplico por analogia em outros casos também, certo? Então, a gente acaba aplicando isso entre 20%, 30%, 40% do valor salarial a mais. Então, eu recebo um percentual a mais. Enquanto no desvio, eu recebo a diferença do salário que eu deveria ter sido contratado e seus reflexos. Tudo bem? Entenderam isso? Então, quando a gente fala em desvio, basicamente eu estou falando especificamente de eu fui contratado uma função e exerço outra função. No acúmulo, eu exerço a minha função que eu fui contratado, mais outras funções, certo? No desvio, eu vou receber o valor da diferença salarial daquele cargo que era mais, recebia mais que o meu, certo? No acúmulo, eu vou receber um percentual a mais do meu salário, certo? E sobre o meu salário, a esse título, certo? Ambos os casos se baseiam no fato de que eu fui contratado para uma situação, mas acabei exercendo outras atribuições, certo? E ambos têm repercussões na área trabalhista. E quando isso acontece, efetivamente você vai ter que entrar com uma ação, porque o empregador não vai aumentar seu salário, mudar essa bonificação, porque ele mesmo deu ensejo ao desvio e ao acúmulo de função, certo? Lembrando que o desvio pode ter repercussões na esfera criminal, porque o cara colocou na CTPS uma função que não era que você estava exercendo devidamente, pode ter a atribuição de falsidade ideológica, se comprovado que a parte desde o início do contrato de trabalho tinha a intenção de que você exercesse uma função mais complexa, mas que você ganhasse menos, por isso que ela colocou uma informação inverídica no seu documento, e que a carteira de trabalho é um documento público, né? Então, tem essas repercussões na área criminal também, né? Pode ter, inclusive, é possível o advogado que defende questões de desvio de função entrar, né? Pedir, recorrer ao Ministério Público do Trabalho também para fazer uma averiguação no caráter criminal em face do empregador, né? Então, tem todas essas possibilidades. Entenderam as diferenças básicas entre o desvio e o acúmulo de função? Certo? Ambos os casos você vai ter uma diferença salarial, certo? Um vai ter a modificação, como eu falei, né? No desvio você consegue a complementação do valor como se fosse aquela função que você realmente exercia. Pega o exemplo do auxiliar de enfermagem que vira e exerce as atribuições sempre de enfermeiro. Então, se ele exerce as atribuições de enfermeiro, ele tem que ganhar como um enfermeiro. Certo? Mesmo que no contrato esteja escrito que ele era auxiliar de enfermagem, então tem direito à diferença e os reflexos da diferença em hora extra, 13º salário, férias e tudo mais. Já no acúmulo, a pessoa recebe um percentual a mais, que pode também se gerar em reflexos, em horas extras e tudo mais. Na dúvida quanto a isso, busque um advogado. Patrick, uma coisa importante agora. Desvio e acúmulo de função é um justo motivo para eu pedir a rescisão, né? Uma ação de rescisão indireta? Sim, é possível pleitear ação de rescisão indireta quando há um desvio ou acúmulo de função, certo? Geralmente não é considerado porque a pessoa teria que efetivamente falar para o empregador que está tendo essa situação, o empregador propiciar uma negativa para daí a pessoa entrar com ação de rescisão, para ela ter um meio de prova específico para conseguir formalizar isso, certo? Que é difícil, mas é possível sim, o empregador que se sente lesado pedir a rescisão indireta com base no acúmulo de disfunção, tá? E provas para acúmulo e desvio de função? Como que eu provo isso? Geralmente, a prova é testemunhal. São pessoas que vivenciaram seu dia a dia no trabalho e são dispostas a depor em seu favor, certo? Demonstrando a realidade dos fatos que você exercia. Uma função mais complexa que a sua ou exercia outras atribuições além da sua. Então, geralmente, nesse tipo de caso, a prova é testemunhal. Patrick, é possível provar por meio de print, WhatsApp e tudo mais? Sim, também é possível, certo? Mas a prova, geralmente, para acúmulo de instrução, é prova oral na audiência de instrução por meio das testemunhas, certo? Aí a gente verifica o caráter inegável da importância das testemunhas para a justiça do trabalho, certo? Porque ele é um dos maiores meios de provas para provar acúmulo e desvio de função. Patrick, toda situação de atividade adicional vai ser considerado desvio ou acúmulo? Não. Por que não?
tá? Se você pegar a CLT, vai ter o artigo 465, parágrafo único, que ele vai dispor o seguinte: se não tiver especificado na carteira de trabalho da pessoa as atribuições dela, subentende-se que ela se obrigou a toda e qualquer situação condizente com a sua situação pessoal. É o 456, perdão. Tá, o artigo 456. Nesse caso em específico, se acontece isso, por vezes o teu juiz aplica isso para negar o acúmulo de função. Por quê? Porque ele fala assim, olha, ele está exercendo essas outras funções, mas ele se obrigou a isso, né? É condizente com o caráter pessoal. Então, vamos supor, se eu sou um cara que atua num setor específico, de desosse e tudo mais, e eu acabo fazendo uma outra função, só que parecida com a minha, mesmo sendo outra função, não configura acúmulo. O acúmulo só vai acontecer se a função for diversa da que eu fui contratado. Se ela for próxima, subentende-se com base no artigo 456, parágrafo único, que eu me obriguei a essa função que é próxima também, muito embora não tenha sido contratado por ela, mas ela, como ela é uma atribuição que é inerente à função, acaba que não gera o acúmulo nem eventual desvio. Tudo bem? Entenderam a diferença? Entenderam como provar isso? Entenderam que também nem toda situação, atividade adicional vai se configurar o acúmulo de função? Certo? Tem que provar que essa atividade é diversa daquela que eu fui efetivamente contratado. Se for muito similar à atividade, não vai dar acúmulo, porque subentende-se que se você se obrigou a toda e qualquer condição pessoal, certo? Com base nesse artigo da CLT. Beleza? Se tiver alguma dúvida, coloque nos comentários que eu prometo responder. Se gostou também, curte e compartilha esse vídeo com um amigo.